Meu amado em Cristo Jesus, eu gostaria hoje de trabalhar com vocês e refletir a respeito da religiosidade das igrejas. Claro, salvo exceções. Meus queridos, quando nós lemos o livro de Atos, são capítulos grandes, maravilhosos. No capítulo 15, o subtítulo é A Assembleia em Jerusalém. Estarei lendo aí alguns versículos, preste atenção, pega a tua Bíblia, a palavra do Senhor, a tua espada, a minha está aqui, ó. Está aqui, ó, a minha está aqui. Abra no capítulo 15, versículo 1, eu vou citar alguns versículos. O subtítulo, A Assembleia em Jerusalém. Tá bom. Então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim aos irmãos. Então, na Judeia, nas terras de Israel, ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos, condicionando a salvação à circuncisão. Aqui estamos falando da graça do Senhor Jesus e não da lei ali de Moisés. Se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Os judaizantes, os fariseus, os saduceus, literários, estudantes da palavra de Deus, né? Os conhecedores, os mestres, os doutores. Versículo 2 do capítulo 15 de Atos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles. Por quê? Deus chamou a Pedro, nós vemos ali o exemplo na casa do centurião Cornélios. Deus ali, no exemplo de Pedro, derramou o Espírito Santo de Deus aos gentios, mas a exclusividade de pregar ali nas terras de Israel, em Samaria, na Judeia, na Galileia, em Betânia, enfim, em Jerusalém, a sede de todas as coisas, não, somos nós os escolhidos. Deus já estava realmente no Velho Testamento profetizando que o Espírito Santo seria derramado a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo teve um chamado maravilhoso no livro de Atos, a partir do capítulo 9, nós já sabemos. Paulo converteu-se e foi ali ungido por Deus a dedo como homem especial para ser apóstolo dos gentios. 3 viagens missionárias. Então ele indo a campo, os outros não iam. Ele foi ali quebrar fronteiras, os outros não quebravam. Ele então teve uma visão além das terras de Jerusalém, os outros limitados. Meu querido, Deus mandou pregar a todas as pessoas que nele crescem. Isso já é um motivo suficiente. A salvação é pela fé. Mas aqui no episódio, uma assembleia em Jerusalém, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão, por quê? Queriam circuncidar conforme os usos. E se não circuncidasse aqueles que aceitavam Jesus, então eles perderiam o que? Não seriam salvos. Olha aqui, se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Quem é que tem essa autoridade? Quem é que salva? É aquele saduceu? Aquele judeu limitado em Jerusalém? É qualquer outra pessoa? É Pedro, é Paulo, quem salva é Jesus. A salvação é pela fé. Não! Se não pregar ali de terno e gravata, a mensagem não se completa. Não! Para pregar a palavra, tem que concluir o seminário de 1, 2, 3, 4 anos. Misericórdia, hein? São exigências. Esses aqui que queriam, né? Que tinham descido da Judeia, eles ensinavam assim os irmãos. Eram bitolados, eram fechados, eram limitados.
não entendiam a amplitude da graça do Senhor nosso Deus. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles. Esse é revolucionário. O quê? Quer mudar todas as coisas? Para com isso, meu querido. Paulo estava vivendo o melhor da graça de Deus. E diz assim: e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão, discutir se tinha ou não de ensinar a respeito da circuncisão e obrigá-los a isso como obediência à lei de Moisés. Mas Paulo entendia que a salvação era pela graça. Tiveram que marcar uma assembleia para colocar isso à mesa para discutir. Enquanto essa discussão acontece, muitas pessoas estão sem Jesus. Enquanto nós ficamos achando e discutindo coisas pequenas, as pessoas estão morrendo sem Jesus. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é que tem que estar em primeiro lugar. A religiosidade, se é com calça, se é sem calça, a mulher tem que ter cabelo comprido, cabelo curto, a mulher não pode ter isso, não pode ter aquilo, o homem é assim, o homem é assado, tem que ser assim, dessa maneira, se não for assim, não pode ser assim. Para com isso. Discussão entre os nossos, os salvos. Nós precisamos entender qual é o principal motivo: evangelizarmos o quanto antes o máximo de pessoas possíveis para que recebam Jesus e o aceite como seu único e suficiente Salvador. Aí diz assim no versículo 3, finalzinho: contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Paulo contando a conversão, é isso que importa. A conversão dos gentios. Não importa circuncisão, não importa terno, não importa formação, titularidade. O que importa é a conversão, é a mudança de vida, é a transformação, é a regeneração, é ser justificado por Cristo Jesus. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. É suficiente. Eles foram dar o relatório àquela cúpula, aqueles líderes, aqueles apóstolos, dizendo quão grandes maravilhas, sinais e prodígios que nós fizemos por intermédio do nome poderoso de Jesus. E muitas pessoas, muitos gentios, muitos judeus ali espalhados aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador. Meus queridos, isso já bastava. Mas não, eles não aceitavam, porque no capítulo 1, aliás, capítulo 15, versículo 1, então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim aos irmãos: se não vos circuncidar, se condição, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. O ladrão na cruz ali circuncisou? Não. Mas nós rotulamos, mas nós literalizamos, mas nós somos bitolados, aficionados e não entendemos o amor de Deus, a graça do Senhor nosso Deus. Aí diz assim: alguns, porém, da seita dos fariseus, conheciam a letra, mas não viviam aquilo que ensinavam, que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Persistente, a necessidade de circuncisar, a necessidade de circuncidar, a necessidade de circuncidar. Esses fariseus nunca saíram para falar de Cristo lá fora. Nunca saíram para pregar nas praças, nunca saíram para pregar nos hospitais, nunca saíram para tocar nos pobres, nunca saíram para ir naquelas crianças que estão sofrendo ali a doença em hospitais que tratam do câncer, nunca saíram dali para ir no centro das suas cidades, no antro de prostituição e falar de Cristo, nunca saíram dali para falar às seitas e religiões que Cristo é o Salvador, nunca saíram das quatro paredes, mas firmam coisas que realmente não trazem a salvação, porque quem salva é Jesus, é a pregação, a propagação da palavra do Evangelho. Mas aqui, os fariseus, que aliados aos saduceus, perseguiram Jesus, perseguiram Pedro, perseguiram os apóstolos, crucificaram Jesus,
Não viram que era o Cristo que estava ali? Que era o Messias prometido, como pregado por Mateus, que era, como Lucas ali, companheiro de Pedro, falava, Jesus, o homem que lutava, o homem que realmente servia a Deus e aos homens, ministrando cura, ministrando bênção, ministrando transformação. Eles não conseguiam entender aqui também, nos tempos de Paulo, nos tempos de Barnabé, que Deus é mais, é acima de terno e gravata, é acima de título de mestre em teologia, de doutor em teologia, de bacharel em teologia, de cursos de aperfeiçoamentos. Isso são ferramentas que você deve sim fazê-las, mas não deve sobrepujar a graça do Senhor nosso Deus. A salvação é pela fé, é um dom gratuito de Deus. Então teve essa assembleia. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto, e havendo grande contenda, levantou-se Pedro. Havendo contenda, olha a assembleia. Cansei de ver essas coisas, esses absurdos. Assembleia para julgar um irmão, assembleia para excluir o irmão, assembleia para decidir, e sempre, os membros da assembleia nunca participaram, nunca foram tão incisivos, às vezes até nunca leram a Bíblia no seu todo, mas estão lá, com autoridade, falando, questionando, colocando um dedo em riste. Fariseus e saduceus, que não têm a visão plena da disseminação do plano da salvação, são limitados, cegos com venda nos olhos. E havendo grande contenda entre ali os apóstolos, os líderes, Paulo, Barnabé, Pedro. Mas Pedro teve um chamado especial, que foi através desse chamado, de uma visão que mandou Pedro, pregou na casa de Cornélios, um centurião romano, e toda a sua casa recebeu Jesus, e o Espírito Santo derramou sobre aquelas vidas gentios. Isso já basta. Isso já basta. Não fica querendo picuinhas. Você só vai poder ser professor quando você fizer um curso. Você vai fazer o curso, mas que não impeça aquele irmãozinho de poder ministrar aula. Você só vai poder pregar quando você fazer teologia. Misericórdia, deixa ele trazer a palavra, ele é instrumento do Senhor. Ele vai se aperfeiçoar. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode isso, você não pode aquilo. E fica limitado a um grupo de fariseus. Amado, seja liberto pelo Espírito. Quebre toda a religiosidade. Aquele irmãozinho não pode pregar porque o cabelo dele é grande. Deixa, o Espírito Santo vai trabalhar na vida dele, com cabelo grande ou sem cabelo grande. Aquele irmãozinho não pode mais cantar no coral porque ele nunca vem. Ele atrasa bastante, ele falta bastante no ensaio do coral. Você já percebeu se aquele irmãozinho tem dinheiro para pagar a condução para ir em todos os seus ensaios? Para com isso. Quebra a religiosidade, muda a tua vida, que o Espírito Santo te ilumine, para que você realmente possa ser um servo do Senhor, genuíno, ir a campo, e não ficar ali encostado, só apontando os dedos. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Nós somos salvos pela graça de Jesus. Para com a religiosidade, para com a burocracia cristã, para com a hipocrisia cristã, exigindo coisas que realmente não edificam a casa do Senhor. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam grandes sinais e prodígios que Deus havia feito por meio deles. E aí, meus queridos, resolveram então determinar formas de conduta dos cristãos gentios convertidos através de uma carta. Mas para que isso? Se Paulo, chamado por Deus, o apóstolo dos gentios, você acha que Paulo, nas viagens missionárias, não tinha essa consciência? Você acha que Paulo não formou Tito e Timóteo para informar a respeito disso? Para advertir, para corrigir? Mas houve a necessidade então de fazer o quê? Um comunicado, uma carta ali a respeito de procedimentos. E diz assim: por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, é claro. O importante é se converter a Deus, mas
escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Precisava dessa carta? Não é lógico que Paulo, Barnabé, Pedro, pregando aos gentios, já passaram essas informações? Qual a finalidade da igreja, que é a esposa do Senhor Jesus? O que diz as boas novas do reino? Senão simplesmente amar a Deus sobre todas as coisas, ao seu próximo como a ti mesmo, inclusive qualquer coisa que vão de encontro, às coisas erradas, mas fazer sempre o bem em todos os sentidos. Mas queriam, para fazer uma média, mandar para os gentios, que eles nunca foram lá, uma carta de orientação, como se Paulo, Barnabé, Silas não tivessem recomendado pessoalmente, lá a campo, tete a tete, fora do reduto, falando do amor de Deus, tomando pedradas, quase morto, jogando em abismo, aprisionado ali em Roma. Paulo não falou isso? Mas diz aqui no capítulo 15, versículo 2, tendo dito Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles. Por quê? Porque Paulo batia de frente, Barnabé batia de frente, mas esses homens eram fechados pela religiosidade. E aí, o que nos acontece que podemos aqui observar que essa assembleia em Jerusalém é uma baita de uma frescura, de uma politização, de uma perda de tempo assim, inenarrável. E nós observamos isso nas nossas igrejas. Pessoas, você tem que ver, meu querido, em assembleias, em reuniões para escolha da diretoria que vai realmente administrar as coisas de Deus no exercício subsequente. Cada absurdo, cada acusação. Eu, certa feita, quando era seminarista, eu estava com uma igreja pregando, e a igreja estava atingindo quase 40, 50 pessoas. Era uma igreja de uma favela, na Vila Paulicéia, em São Bernardo do Campo. E numa dessas assembleias, eu fiz uma pergunta para o meu pastor. Assim como Paulo e Barnabé discutiu sobre essa exigência absurda de circuncisão, eu perguntei para aquele pastor, que era meu pastor, o porquê que ele não ia há mais de um ano e nunca foi visitar a congregação no meio da favela. A resposta dele foi a seguinte: você é meu representante. Simplesmente isso. Falei, mas pastor, mas a igreja quer conhecê-lo, o senhor é o líder da nossa igreja ali, naquela cidade. Eu não vou porque você está no meu lugar. Então, você vai perceber que os fariseus realmente denigrem a imagem do evangelho. Os religiosos, aqueles bambambãs, que são ali realmente aqueles que colocam o rico lá na frente e os pobres por escabelo dos pés. Meu querido, Jesus é o perfeito Filho de Deus. Jesus, ele nunca fez acepção e não faz acepção de pessoas. Jesus nos quer bem. Assembleias para discutir coisas óbvias, a salvação que está acima de tudo. Então, pare de ficar discutindo se bate palma no culto ou se não bate palma no culto. Se o cabelo é grande ou se o cabelo é comprido. Se a Bíblia tem que ser a Bíblia apostólica ou não. Se a forma de música, se as músicas têm que ser agitadas ou músicas calmas. Que para pregar o evangelho, a pessoa simplesmente ela tem que fazer 4 anos de teologia e depois especializar-se em mestrado e, se puder, também fazer doutorado em teologia. A pessoa faz aquilo que ela queira, mas que ela não cria embaraços para aqueles que, no mundo tempestuoso, já abriram os vossos corações para aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Essas assembleias nem sempre realmente ajudam, mas muito atrapalham. Para que você possa saber o que o operário ali na linha de produção sofre, é importante você, diretor, você, supervisor, você, coordenador, vá ali a campo e participe, para ver o suor do trabalhador, para ver as dificuldades daquele trabalhador, para ficar ali no meio da fumaça, da poeira, do barulho naquelas alas, o suor, o cansaço, o perigo, o risco naquelas pessoas. Aí você, quando reunir-se, você vai chamar aquelas pessoas também para debater a ideia no Espírito de Deus.
mas você nunca pisou ali numa favela. Você nunca foi no hospital fazer um ministério de capelania. Você nunca foi numa penitenciária segurar as grades com uma mão e a Bíblia na outra. Você não prega a palavra de Deus, você é ali limitado dentro do saleiro e você se sente em instalar uma assembleia e fazer exigências. Jesus Cristo não nos ensinou essa religiosidade. A salvação é pela fé, é pela graça, favor imerecido. E que o Espírito Santo vá corrigindo os atos de cada pessoa. E que cada pessoa, onde quer que receba o Espírito Santo de Deus, a maior alegria é que o nome dela, a partir dali, independente de terno e gravata, de religiosidade, está com Cristo ali no paraíso quando Deus o recolher. Para de assembleias infrutíferas, para de exigências banais que não salvam pessoas, mas saia com a tua Bíblia debaixo do braço e vá pregar a palavra em tempo e fora de tempo, porque isso é o que realmente nós precisamos fazer, ao invés de ficar discutindo picuinhas, coisas pequenas que a igreja deva seguir, impedindo que os outros possam ir e levar a palavra de salvação, que é o que basta. Que Deus abençoe sua vida, hoje poderosamente. Amém. Amém.